Eletrobras, né? Sim, e ouvir o que diz o Moreira Franco é ouvir uma piada, né, de mau gosto. Duas coisas. Primeiro, porque ele só falou aqui, está dizendo isso agora. Porque não fez essa denúncia antes. Segundo, o que ele fez para mudar a situação como ministro? Ele foi um dos mais influentes, é um dos mais influentes ministros do governo Temer e já esteve no ministério da Dilma. O que ele fez para melhorar essa situação? Como disse o Zé Maria, parece que pertence à oposição. Ele quer se livrar desse fardo aí que vai deixar para o novo governo. Zé Maria, bom trabalho para você. Estaremos te acompanhando na programação da Jovem Pan. Até mais tarde. Bom dia. Bora. 9h24. Repita. 9h24. O governo de Theresa May sofre baixas após a divulgação de acordo do Brexit. Em áudio e vídeo, reportagem de Marcela Lorenzetto. A premier Theresa May defendeu no parlamento britânico o acordo preliminar do Brexit, o movimento de saída do Reino Unido da União Europeia. Um rascunho do texto foi fechado nesta semana em Bruxelas por negociadores. No entanto, parte da ala conservadora, incluindo integrantes do próprio partido da primeira-ministra britânica, não gostaram das concessões feitas no acordo. Além disso, a saída de integrantes do governo fragilizou ainda mais as negociações. May sofreu um forte revés com as demissões do ministro do Brexit, Dominic Raab, da ministra de Trabalho e Pensões, Esther McVey, e de 2 secretários de seu gabinete por discordâncias com o projeto. Em meio a manifestações e risadas do parlamento, a primeira-ministra lembrou que o acordo não é o texto final. Mr. Speaker, what we agreed yesterday was not the final deal. It is a draft treaty. O que nós concluímos ontem não foi o acordo final. É um projeto de um tratado que significa que deixaremos a União Europeia de uma forma suave e ordeira em 29 de março do ano que vem. Estabelece uma estrutura de relacionamento futuro que atenda ao nosso interesse nacional. A premier disse respeitar a decisão dos ministros que renunciaram, mas destacou que o processo de separação exige escolhas difíceis e advertiu que o voto pode implicar na não concretização do Brexit. Ela disse que votar contra o acordo levaria o Reino Unido de volta à estaca zero. Para Marcos Vinícius de Freitas, professor visitante da China Foreign Affairs University, a premier britânica sai enfraquecida. Ela prometeu uma série de coisas que, de fato, não vão acontecer. E uma das grandes promessas que ela havia feito é que conseguiria resolver o problema da Irlanda do Norte, o que não aconteceu, justamente porque esta é a parte mais complicada, uma vez que a Irlanda do Norte, de fato, é um país que tem fronteira com um país da União Europeia e isso, de alguma forma, precisa ser revisto. O afastamento do bloco europeu, que ficou conhecido como Brexit, foi aprovado após um plebiscito em junho de 2016. O Conselho Europeu realiza uma reunião extraordinária para validar o texto em 25 de novembro. A votação sobre o projeto no Parlamento Britânico acontece em dezembro, depois do acordo ser formalizado com a União Europeia. Caso não seja aprovado, Theresa May terá 21 dias para esboçar um novo plano. Direto para Londres, agora Ulisses Neto, continuando nesse assunto, Ulisses, de 0 a 10, qual a chance do Reino Unido voltar atrás de todo esse processo? Bom dia, Ulisses. Eu não me arrisco a fazer essa previsão não, viu, Thiago? Porque o Reino Unido é um país sempre muito previsível, né? Com tudo calculado há anos à frente e tudo mais. A gente falou aqui outro dia sobre a reforma da Previdência Britânica, que já está programada, começou a ser programada na década de 90, vai terminar lá em 2036. Imagina como eles são planejados aqui. Só que no que diz respeito a esse assunto específico, não dá para prever nada, Thiago. Não dá nem para prever se a Theresa May vai passar o final de semana como primeira-ministra. Depois dessa manifestação no parlamento ontem, que a gente viu agora, ela foi à televisão, concedeu uma entrevista coletiva, fez um pronunciamento duro, mostrando que vai se manter, que quer se manter no cargo, mas a verdade é que ela não tem o controle do gabinete dela agora. Foram baixas ontem à tarde. Hoje, um dos principais integrantes do gabinete, o Michael Gove, diz que não vai renunciar, e essa foi uma notícia muito boa para a Theresa May. Mas o que acontece é que vários parlamentares que não ocupam cargos no governo, aqueles são chamados de backbenchers, eles estão enviando cartas
para o Partido Conservador, desafiando a autoridade da Theresa May, que além de primeira-ministra, é também líder do Partido Conservador. São necessárias 48 cartas de parlamentares britânicos do Partido Conservador de não confiança, né, para que a liderança dela seja desafiada em uma votação. E aqui o que se fala é que é só uma questão de tempo, né, talvez de horas ou dias, para que essa votação ocorra, e a Theresa May corre um sério risco de ter que deixar o cargo de primeira-ministra, porque, na verdade, os apoiadores do Brexit estão muito insatisfeitos com esse acordo. Eles dizem que, no final das contas, o Reino Unido vai continuar na União Europeia por vários anos e ainda sustentando o bloco, né? Porque uma das cláusulas polêmicas desse acordo é uma espécie de compensação financeira que o Reino Unido vai ter que pagar, quase 200 bilhões de reais, né, em dinheiro brasileiro, fazendo uma equivalência, quase 200 bilhões de reais. É muito dinheiro e o Reino Unido não está gostando nada disso, além da questão da fronteira da Irlanda do Norte, como a gente acabou de ouvir. Então ninguém está satisfeito com esse acordo, mas o que a Theresa May coloca não tinha outra possibilidade, porque a União Europeia está fazendo um jogo muito duro mesmo com os britânicos, não está cedendo em praticamente nada, e ou é esse acordo ou é nenhum acordo, como diz a Theresa May, o que colocaria o país num limbo ainda maior. Esse impasse vai continuar porque a União Europeia não dá sinais de que irá recuar nas suas negociações e, no final das contas, a Theresa May está bastante encurralada mesmo, viu, Thiago? Augusto Nunes. Dá para perguntar? Pode, tá te ouvindo. Ulisses. Olha aqui, Ulisses, tem uma frase do Juscelino Kubitschek que ele popularizou e que eu procuro assimilar sempre, que é uma lição preciosa. Ele diz assim: eu não tenho compromisso com o erro. Errei, volto atrás. Se você governasse a Inglaterra, você não faria isso. Olha, esqueça esse Brexit, deu errado, não fomos bem, tá? Desculpe-me, se fosse a Theresa May ou você governando. E vamos voltar à situação anterior que estava bem melhor. Você não faria isso? Olha, eu faria, e se fizéssemos uma enquete em Londres, descobriríamos, por exemplo, que a imensa maioria aqui da capital britânica também tem esse sentimento. O problema é o interior, né? O interior do país é que ainda não está convencido de que permanecer na União Europeia é um bom negócio. A questão é que o Reino Unido não sabe como vai ser o futuro do país a partir do ano que vem, né? E a gente já está em novembro, então imaginem a situação para os britânicos. Aí no Brasil a gente está acostumado com incertezas, né, políticas, econômicas e por aí vai. Aqui não é assim que funciona. Então, o país realmente deu um passo no escuro. Foi uma campanha muito ruim, a do referendo em 2016, em que várias mentiras foram contadas à população sobre o dinheiro que seria economizado com a União Europeia, poderia ser investido no sistema público de saúde, e no final das contas, o que eles estão vendo agora, estão descobrindo agora, é que eles vão ter que pagar para sair da União Europeia. Então, de fato, foi uma decisão bastante controversa e que parte considerável da população britânica gostaria de rever, sim. Ulisses, bom trabalho para você. Até mais tarde. Até mais tarde. Bom dia a todos os ouvintes do Jornal da Manhã.